Fala galera, vídeo de hoje sobre reforma protestante, então roda a vinheta que o cristão trabalhista está no ar. Alô meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo de hoje, reforma protestante, né? Antes da gente iniciar, tem dois companheiros meus aí por aí, que vão estar andando aí. São dois fiscais, né? O Frajola e o Patolino. São gatinhos da família aí, dois animais da família. Mas vamos lá, reforma protestante, né? Que especificamente acontece no ano de 1517. Mas vamos voltar um pouquinho aqui no último vídeo. Reforma protestante, lembrando que a Igreja Católica estava em um contexto. Qual que era o contexto histórico da época? A gente estava iniciando ali o período do renascentismo, tá? O período da fé e razão ali, essa disputa muito grande. E a reforma protestante, ela é beneficiada sim muito pelo renascentismo, porque ela traz a questão do povo a pensar, ela chama os fiéis daquela época a pensar, e foi o que aconteceu com algumas pessoas, e até antes também da reforma protestante. Eu posso citar aqui alguns pré-reformadores, e é importante, né? Por exemplo, os valdenses no século XII, a gente tem John Wycliffe, né, que nasce ali em 1328, depois morre em 1384, por conta de querer traduzir a Bíblia Sagrada, e aí a Igreja Católica é contra e o lança na fogueira. A gente tem John Hus também, que morre também nessa questão não só de tradução de Bíblia, mas combatendo alguns desmandos da Igreja Católica, se a gente pode assim dizer. E John Hus também, quando morre, ele vai citar Martinho Lutero, que aí ele vai, né, o pessoal até considera uma profecia, que ele vai falar: olha, hoje vocês estão matando um ganso, que Hus significa ganso, né, em inglês, e ele fala: hoje vocês estão matando um ganso, mas vai vir aí um cisne que vai completar a obra, né? A gente tem também, por exemplo, Jerônimo de Savonarola, né, que pregou ali, leva uma mensagem contrária ao que a Igreja Católica levava na época, ali no norte da Itália. Então, nesse período do renascentismo, né, a gente tem o clareamento das ideias. E o clareamento das ideias, né, a gente vive isso muito bem, é prejudicial para quem está no comando, ou seja, para quem está no poder. É muito prejudicial quando se tem pessoas que têm as suas ideias clareadas, né? E Martinho Lutero, ele nasce em 1483, estuda durante parte, e aí ele vai dar aula, ele se torna um monge e um professor, ele vai dar aula na igreja Castelo de Wittenberg, a mesma igreja onde ele prega, né, afixa ali nas portas as 95 teses. O que são as 95 teses? Primeiro, as 95 teses, ela desafiou a Igreja Católica para uma disputa escolástica, onde os monges da igreja, ali, os sabichões daquela época, né, os teólogos da igreja naquela época, não conseguiram refutar Martinho Lutero, e aí sobrou até para o imperador, convocou diversas reuniões e falando: Lutero, é o seguinte, você retira suas 95 teses, e Lutero firme falando: não retiro, é isso que eu acredito, a igreja está vivendo errado, então ela precisa mudar. Entretanto, a igreja não muda. Se não estou enganado, no ano de 1519, Martinho Lutero é excomungado da igreja. Não era o objetivo de Lutero causar uma divisão na Igreja Católica. É muito importante a gente colocar isso na cabeça. Não era o objetivo de Lutero causar essa divisão na Igreja Católica. Entretanto, mediante a sua ser excomungado, né, Martinho Lutero, ele foge. Esse é o Patolino que está passando aí atrás, agora está atrás de mim ali. Então, Martinho Lutero foge para isso. Ele foge, ele vai para o castelo de um amigo dele, onde lá ele passa determinado tempo, e nessa estadia, nesse castelo afugentado, ele traduz a Bíblia para o alemão e divulga essa Bíblia. Para vocês terem uma noção, se eu não me engano, ele fez a tradução em setembro. Nesse mesmo ano,
era em dezembro, ele teve que fazer a reimpressão de mais Bíblias, porque todas as Bíblias num período aí curto de 2, 3 meses foram todas aí para o povo, e o povo queria mais. Então ele teve que imprimir mais uma. Isso para você ter uma noção que teve essa causa, né? Martinho Lutero teve um impacto muito forte. E aí, a gente tem também, contemporâneo de Martinho Lutero, nessa questão da reforma, esses incômodos que ele fizeram na Igreja Católica, nós temos aí, por exemplo, nós temos João Calvino, aí nós temos a própria Igreja Luterana, né, que é a igreja própria de Calvino, de Martinho Lutero, a Igreja Luterana, que é muitas coisas ali semelhantes à Igreja Católica, mas, por exemplo, a questão da indulgência, da Igreja-Estado, das relíquias sagradas, né, da venda de cargos eclesiásticos, ou seja, a Igreja Luterana ela não praticava e não pratica nada que ela discordou lá da Reforma Protestante da Igreja Católica. Naquele momento da Reforma Protestante, ela teve uma nova interpretação. Contemporâneo a isso também a gente tem João Calvino, que ele vem com mais algumas especificações em cima da Reforma, né? A gente tem, um pouco mais tarde, a gente tem Jacó Armínio, né? E a gente tem também uma outra igreja, né, que a gente considera aí 4 principais, que é a Igreja Anglicana, que é a igreja da Inglaterra. Em determinado momento, o rei Henrique VIII na Inglaterra, ele queria se separar da sua esposa e o Papa não concede essa bênção, né? Assim, e aí ele rompe com a Igreja Católica, ele se torna o Papa e o rei da igreja. E aí é um outro estilo de igreja, né? A chamada Igreja Anglicana, a igreja inglesa naquele momento. Essas 4 igrejas, esses 4 nomes são as 4 interpretações, diga-se de passagem, essenciais para a Bíblia, que aí vai ditar ao longo dos anos e até hoje dita praticamente todas as interpretações e todas as disputas teológicas existentes hoje. Então, né, até caminhando para uma conclusão, por exemplo, João Calvino. Hoje, se a gente colocar a representação dos calvinistas aqui, a gente tem diversas igrejas. As principais são a presbiteriana, a igreja presbiteriana e também a igreja batista, né? Desde que não tenha a palavrinha renovada no nome. Se a gente vê uma igreja batista renovada, a gente tem aí uma grande chance dessa igreja ser uma batista arminiana e não uma igreja calvinista. A gente tem Jacó Armínio. Quem são os preceptores do arminianismo? Hoje, a Assembleia de Deus é a principal igreja que carrega aí esse cheque de arminianos, né? São chamados pentecostais. Mas também, embaixo do arminianismo, a gente tem os neopentecostais, né? A gente tem que deixar isso claro. Pentecostalismo e neopentecostalismo são 2 interpretações que estão debaixo ali do arminianismo, mas tem algumas diferenças. Então a gente não pode falar que, por exemplo, neoliberal e liberal, a gente costuma falar que é a mesma coisa. Pentecostal e neopentecostal são coisas distintas, tá? São igrejas distintas, são modelos de gerências distintas, são interpretações sobre a própria pessoa de Deus de formas bem distintas, né? E aí a gente tem a Igreja Luterana, que hoje ela é mais uma igreja europeia, né? A gente tem poucas igrejas espalhadas aqui fora da Europa. A gente tem também alguns resquícios aí da Igreja Anglicana, da igreja ali na Inglaterra, né? Então, pessoal, hoje, se a gente tem essas diversas interpretações, se a gente tem essas diversas denominações, se deu muito pelo resultado da reforma protestante ali em 1517. São contextos que hoje, politicamente, nós precisamos entender para ter um diálogo com a igreja. Eu não posso, de forma alguma, tratar uma igreja cristã protestante da mesma forma que eu trato uma igreja católica. São significados diferentes, são interpretações diferentes, são pensamentos diferentes. Então, meu amigo, se você é um militante, seja de qualquer partido político, se você tem o interesse da igreja de conversar com esse povo,
Por favor, entenda, são questões distintas e cada uma tem a sua interpretação. E a gente tem um jeito certo, um jeito correto de estar falando com esse povo. Fechou, galera? Pessoal, então é isso. Reforma Protestante, esse resuminho, vocês percebem, é uma coisa muito básica, mas que dá pra gente ficar aqui horas e horas e horas falando com vocês. Fechou? Terminado esse período agora de apresentar a igreja e a Reforma Protestante para vocês, acredito eu, próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho aí, já entrando nessa questão trabalhista, de doutrina social cristã, né? Que tem uma influência muito grande no trabalhismo, que vocês não têm noção. Então, espero vocês até o próximo vídeo. Fechou? Fica com Deus. Até a próxima. Fui!